Imagine uma dor aguda, muito forte, composta de pontada, choque ou espasmo na região da face, altura da mandíbula, maxilar e olhos. Ela tem duração de segundos, mas com repetições ao longo do dia, sendo capaz de levar o indivíduo ao desespero. Imaginou? Pois é, esse é o sintoma da neuralgia do trigêmeo, classificada como uma das dores mais violentas que um ser humano pode sentir. De difícil diagnóstico, ela costuma ser confundida com problemas dentários, levando mais de 90% das pessoas a sofrer por anos sem o tratamento adequado. Bom, a neuralgia do trigêmeo é uma entidade nosológica, uma doença que se caracteriza fundamentalmente por uma dor no rosto, na face. Sempre de um dos lados é uma dor de curta duração e fortíssima intensidade. O quinto nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade da face, do rosto, não só na sua porção superficial por fora, mas por dentro também. Então, os dentes, a gengiva, a mucosa da boca, os lábios, a córnea, tudo isso é inervado. A gente percebe a sensibilidade por causa do nervo trigêmeo. Certo? E ele tem 3 ramos. O ramo de distribuição que vem nessa região do olho, da testa, que é o chamado ramo oftálmico, ou primeira divisão do trigêmeo. Tem um segundo ramo que pega essa região onde está o maxilar, e o ramo terceiro do trigêmeo pega o lábio inferior e essa região, e às vezes sobe até aqui na cabeça. Então, pessoas com 60 anos, próximo de 60 ou mais, é o mais comum. Afeta aproximadamente 3 a 5 pessoas em cada 100 mil habitantes por ano. E tem uma ligeira prevalência ou predomínio para o sexo feminino. O melhor é dizer que ainda ela merece ou carece de uma confirmação mais clássica, isso em 95% dos casos. Muitas pessoas costumam apresentar a dor que pega lá uma na arcada inferior ou na arcada superior e o primeiro profissional que ela procura é o profissional dentista, o odontólogo. Esse padrão de dor, quando muito frequente, ele faz o paciente sofrer de tamanha magnitude que está descrito na literatura que até tentativa de suicídio, se não tratados, eles podem levar a isso. A neuralgia do trigêmeo afetou profundamente a vida de Dona Iracema. A dor a impediu de viajar e fazer coisas do cotidiano, como exercícios, escovar os dentes e até mesmo pentear os cabelos. A primeira vez que eu senti aquele choque forte e a dor. Daí começaram as dores se intensificar também. Então eu consultei no neurologista e então descobri que fiz uma ressonância magnética e descobri que era no nervo trigêmeo. Essa dor é terrível, então vai minando a gente. E por mais que eu quisesse assim levar uma vida normal, tudo, mas com essas dores. A doença tem difícil diagnóstico, mas, uma vez diagnosticada, a neuralgia contempla o tratamento inicial com medicações, que costumam oferecer alívio das crises por algum tempo. No entanto, quando os medicamentos não surtem mais efeito, ou quando os efeitos adversos inviabilizam a administração dos mesmos, alguns procedimentos cirúrgicos são indicados. Existem ainda várias técnicas usadas. Algumas são ambulatoriais, que eu chamo de técnicas percutâneas, que o paciente se adentra ao hospital e 3, 4 horas depois vai para casa, feito já o procedimento. E tem técnica que envolve uma cirurgia aberta e que ele vai permanecer não só as primeiras 24 horas numa UTI após a cirurgia, mas vai permanecer no mínimo 3 dias dentro do hospital. Essa técnica que eu estou falando, que é aberta, é chamada cirurgia descompressiva, que procura, abrindo aqui na parte posterior do crânio, do lado que tem a dor, é uma abertura pequena. O cirurgião ele vai separar a artéria do nervo e deixa como se fosse um travesseiro de uma substância inerte, como o Teflon, por exemplo, é muito utilizado, e aí fica um apoio isolando a artéria do nervo trigêmeo.
A outra técnica, que também é similar na chance de voltar, que nós chamamos de recidiva, e também na efetividade, é a técnica que você faz também uma punção, só que agora com um eletrodo, e chegando no ramo acometido, você faz uma lesão térmica por calor, gerada por radiofrequência, certo? É a chamada neurotomia retrogasseriana por radiofrequência. Uma técnica que é a nossa preferência, que a gente tem uma casuística grande, que é a técnica popularmente conhecida como técnica do balãozinho, que é a técnica que usa um catéter Fogarty, que tem na ponta dele um balão e ele é insuflado e faz lá o trabalho que tem que fazer, que é neutralizar as áreas que estão tendo, nós chamamos isso de neuropraxia, né? Mas é as áreas que estão dando disparo. Esta cirurgia, ela tem a eficácia idêntica àquela primeira que eu falei, que abria o crânio. E tem uma margem da doença voltar igual também, que é mais ou menos 30-35% dos casos pode um dia a dor voltar e, se voltar, tem que fazer de novo o procedimento, tá certo? As grandes diferenças são, a primeira tem risco de vida pequeno, mas tem, essa segunda, e preserva a sensibilidade do rosto, da face. Essa segunda não tem descrição de mortalidade na literatura pelo procedimento em si, mas ela altera a sensibilidade do rosto, assim, em toda a face durante algumas semanas. Tudo isso se resolve espontaneamente, em 80% dos casos, em até 2 meses. Né? Então, embora haja uma alteração da sensibilidade, 80% é resolvido em 2 meses depois do procedimento. O tratamento de Dona Iracema foi um sucesso e hoje ela leva uma vida normal e sem dores. Eu não tive dúvida, ele me passou muita confiança, assim, né? Explicou como seria feito o procedimento e eu não tive dúvida. Eu falei, então vamos marcar a cirurgia. Em 1 semana, marquei, fiz a cirurgia. Foi o caminho, a minha paz, a minha felicidade, viu? A dor do trigêmeo, a neuralgia ou nevralgia do trigêmeo, tem um diagnóstico, na verdade, muito simples, porque é o paciente, independente do grau de cultura, dizer para o profissional que tem uma dor que vem de repente, que é muito forte, que pega uma parte da face, nunca as 2 faces, e que tem uma curta duração. Ela é muito forte e tem uma curta duração. Lembrando, uma agulhada, uma fisgada, uma pontada ou, muito comumente dita, como um choque. Diante dessa situação, procurar um neurologista ou um neurocirurgião que também conheça essa identidade. Então, nessas circunstâncias, sabendo do diagnóstico, procurar o profissional na área da neurologia, neurocirurgia, dar a sua informação. O tratamento básico inicial é medicamentoso, mas quando ele não surte efeito, existem procedimentos muito simples que você faz em nível ambulatorial e tem a resolução do problema com uma margem muito pequena de complicações pelo ato feito.